Continuando com a resolução da prova do Colégio Militar de Brasília de 2019, onde eu estou trazendo uns ensinamentos sobre como lidar com papelório, ou seja, questões com enunciados longos, cheios de textos, tabelas, gráficos, etc. E aqui a gente tem um texto que se refere às questões 5 e 6. Leia o texto abaixo para responder às questões 5 e 6. E agora eu vou dar mais um ensinamento. Vocês vão encontrar muitas questões que têm um texto associado àquela questão. E vocês vão encontrar também casos em que você tem um único texto para duas questões, às vezes até 3. O ensinamento que eu tenho para dar aqui é que nesses casos você deve resolver aquelas questões envolvidas em conjunto. Então, se esse texto aqui é relativo às questões 5 e 6, já que você vai perder um tempo lendo esse texto, entendendo esse blá blá blá, aproveita para resolver logo as duas questões juntas. Quer dizer, resolve uma e resolve a outra. Questões em seguida, né? Se você for resolver a questão 5 primeiro, for fazer outra coisa, e depois resolver a questão 6, você vai ter esquecido aquele blá 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 que você leu e vai ter que ler tudo aquilo de novo. Então, resolva elas em seguida. Resolva, no caso aqui, a 5 e a 6. Então, aqui, esse texto, o que ele está falando? É mais um blá blá blá. E observe que não tem nenhum número aqui, né? Tem um númerozinho aqui, ó, 100 metros. Tá, e aquele princípio? Olhar o que o problema está perguntando antes. É bom fazer isso. Vamos olhar o que essas questões estão perguntando. A questão 5 está perguntando o quê? A área da região interna do triângulo formado pelos 3 poderes. Olha aqui. Isso aqui é o triângulo formado pelos 3 poderes. Ele quer saber essa área aqui. Então, é uma coisa que você tem que prestar atenção na hora de você ler o texto. Você tem que procurar informações que te permitam responder o que ele está querendo aqui. No caso, a área desse triângulo. Então, na hora de ler o texto, presta atenção em dados que te permitam calcular isso. A questão 6, o que ele está perguntando? Ainda tem ali uma bandeira do Brasil com as medidas e ele está ali fazendo uma pergunta sobre área. Olha aqui, na questão 6 ele pergunta: a partir das medidas indicadas na figura, é correto inferir que a área de toda a região interna ao losango que compõe a nossa bandeira é igual a... Então ele quer saber a área do losango, a parte amarela aí, claro. O losango total. Não é para fazer o losango menos o círculo, não. Não é para calcular a parte amarela. É o losango inteiro. Certo? Então, tudo que tem a ver aí com medidas da bandeira, claro, medida desses elementos aí da bandeira que ele deu nessa figura separada, né? Tá, então vamos lá ler o texto. Idealizada por Lúcio Costa e projetada por Oscar Niemeyer, a Praça dos 3 Poderes encarna a representação arquitetônica da independência e harmonia entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, essência da República. Nesse espaço foram construídos, formando um triângulo, os edifícios sede dos 3 poderes, e encontra-se também a bandeira nacional sustentada por um mastro que mede mais de 100 metros de altura. Olha, a altura do mastro vai servir para alguma coisa? Eu não vi não, mas já que é um número, vamos sublinhar. A altura do mastro, 100 metros de altura. A cada domingo do mês acontece a solenidade de troca da bandeira nacional com o desfile militar, do qual já participaram muitos alunos do Colégio Militar de Brasília. Considere o triângulo formado pelos 3 poderes representado na malha quadriculada abaixo, na qual cada quadradinho tem lado equivalente a 25 metros. Então, quadradinho, isso aqui não está parecendo muito ser quadradinho, não. Eu acho que essa figura aqui foi exprimida para caber aqui numa folha.
Porque cada um desses era para ser um quadradinho, mas não está aparecendo um quadradinho, está aparecendo como um retângulo, né? Tudo bem, faz de conta que é um quadradinho. Isso aqui é 25 metros e isso aqui é 25 metros. Quer dizer, esses quadradinhos são assim. Ou deveriam ser assim, né? Eles têm aqui uma medida 25 e uma medida 25. Ele quer saber o quê? Olha aqui, questão 5. A área da região interna ao triângulo formado pelos três poderes é igual a... Então, é só calcular a área lá na malha quadriculada. Como é que a gente pode calcular isso aqui? Bom, tem aquela história de contar quantos quadradinhos inteiros tem, quantas metades, só que tem um problema. Aqui a gente não tem metades, né? A gente não tem metades. Isso aqui, por exemplo, não é uma metade disso. Isso aqui parece uma metade, mas esse aqui já não está dividido ao meio. Esse aqui também não. Bom, então nesse caso a gente calcula do outro jeito. A gente calcula a área do triângulo desse jeito aqui, ó. Quando você tem um triângulo que é assim, digamos, rebelde, que não dá para você contar, que você tem quadradinhos cortados em partes que não são meio a meio, vamos pegar aqui um triângulo que está desalinhado, digamos assim, mas ele é um triângulo. Como que você calcula a área dele? Você tem que saber a medida da base e a medida da altura. E aí você calcula assim, base vezes altura dividido por 2. Isso aqui é a fórmula da área do triângulo. Aliás, é uma das fórmulas da área do triângulo. Tem outras fórmulas, mas essa aqui é a mais comum para nível de 5º ano, 6º ano. Base vezes altura sobre 2. Então a gente tem que saber quanto é que mede a base, quanto que é a altura, multiplicar e pegar a metade. Quanto é que mede essa base? Olha aqui, essa base, ela tem aqui quantos quadradinhos? Aliás, quantos lados de quadradinho? Porque cada lado de quadradinho mede 25 metros, né? A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente tem aqui 6 vezes 25 metros. 6 vezes 25 metros. Isso dá quanto? Isso dá 150 metros. Dá para fazer de cabeça, né? Ó, multiplica por 2 dá 50. 50 vezes 3 dá 150. E aqui a gente tem que saber também a altura. Quantos quadradinhos tem de altura? Quantos lados de quadradinho formam essa altura aqui? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós temos aqui 12 quadradinhos. Então, 12 vezes 25 metros, quanto é que dá isso? Vai dar 300, né? É o dobro desse, porque aqui é 6 vezes 25. Agora é 12 vezes 25. É uma quantidade 2 vezes maior. Então isso aqui dá 300. Ou então você faz a conta, né? 25 vezes 12. Isso aqui vai ficar 2 vezes 25 dá 50. 1 vezes 25, somando vai dar realmente 300 metros. Então aqui nós temos as medidas da base e da altura. A base é 150 e a altura é 300. E aí a gente faz essa conta. Base vezes altura sobre 2. Então isso aqui vai ficar base 150 vezes altura 300 e pega a metade. Quanto é que vai dar isso? Ó, sem olhar para os zeros. 15 vezes 3 é 45. 45, e aí colocamos os 3 zeros. 45 mil dividido por 2. E quanto dá 45 mil dividido por 2? A metade de 45 mil? Ó, se fosse 44 mil, a metade seria 22 mil. Mas não é 44 mil, é 1.000 a mais. Então a metade de 1.000 é 500. Então isso aqui vai ficar 22.500. Ou se você quisesse, podia fazer a conta, né? Armar a continha lá e fazer 45 mil dividido por 2. 4 por 2 dá 2, resto 0, abaixo 5. 5 por 2 dá 2, resto 1, abaixo 0. 10 por 2 dá 5.
resto 0, e eu ainda tenho mais 2 zeros aqui, então colocando mais 2 zeros dá 22.500. 22.500 o quê? Bananas? Não. Metros quadrados, porque essas medidas aqui são metros e metros. Então, metro vezes metro é metro quadrado. A gente está calculando área, né? Quando você multiplica as dimensões em metros, você fica com a área em metros quadrados. Então, 22.500 metros quadrados. Então, 22.500 metros quadrados, que isso corresponde à letra... Olha aqui, ó. Olha que maldade, ele colocou todo mundo em quilômetros quadrados, hein? Como é que a gente faz para passar de metro quadrado para quilômetro quadrado? Olha só, todos eles têm 225, né? Aliás, esse aqui não tem 225, esse aqui também não tem 225, mas esse aqui tem 225, esse também e esse aqui também. Qual deles é correto? Eles estão em quilômetros quadrados. Qual é a conta que você faz para passar de quilômetro quadrado para metro quadrado? Na verdade, a gente tem que passar de metro quadrado para quilômetro quadrado. Olha só. 1 quilômetro é a mesma coisa que quantos metros? 1000 metros. Então, se você tem um número de quilômetros, quer saber em metros, é só você multiplicar por 1000. E o contrário, se você tem um valor em metros, quer saber em quilômetros, é só você dividir por 1000, né? Por exemplo, 8.000 metros é a mesma coisa que 8 quilômetros. Essa é a conta que você faz. Só que aqui é metros quadrados e quilômetros quadrados. Não é assim. Como é que faz isso aqui para a área, elevando ao quadrado? Aí você vai dobrar a quantidade de zeros. Então, 1 quilômetro quadrado é a mesma coisa que 1000 vezes 1000. Ou seja, 1 milhão de metros quadrados. Então, 1 quilômetro quadrado é a mesma coisa que 1 milhão de metros quadrados. Então, se você tem um valor, uma área em quilômetros quadrados, se quiser saber em metros quadrados, é só você multiplicar por 1 milhão. E o contrário, se você tem uma área em metros quadrados, quer saber em quilômetros quadrados, é só você dividir por 1 milhão. E é isso que a gente vai fazer aqui, né? Nós temos essa área em metros quadrados, queremos saber quanto que é isso em quilômetros quadrados. Então, para responder, eu vou pegar esse valor e vou dividir por 1 milhão. Dividir por 1 milhão é a mesma coisa que andar com a vírgula. Quantas casas? 6 casas. 6 casas para diminuir, vai ficar um número menor de quilômetros quadrados. Então, eu vou ter que andar para a esquerda. Então, olha só, 22.500 metros quadrados, a vírgula está onde? Está aqui, é um número inteiro. Está do lado das unidades. Então, andando 6 casas, vamos andar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vai pintar um zero aqui. Pronto. A vírgula vai parar aqui. Então, o que vai dar no fim das contas? Vírgula, ou seja, 0,022.500 quilômetros quadrados. Bom, aqui o zero à direita, na parte decimal, você não precisa escrever, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que 0,0225 quilômetros quadrados. Eu não preciso colocar zeros à direita na parte decimal. Então, 0,0225, olha só. 22.500 não é. 0,2 não é. É esse aqui, ó. 0,0225 quilômetros quadrados. Tá aqui. É esse. Então, a resposta correta é a letra B de Bravo.